Oi, pessoal! Vamos direto ao ponto hoje? Pensem num império. Assim, a definição de superpotência no mundo antigo. A Assíria. Um poder militar que, nossa, era avassalador. Controle sobre um território imenso e uma fama de crueldade que, olha, deixava qualquer inimigo de cabelo em pé. Exatamente. E no centro disso tudo, a capital, Nínive. Uma cidade que todo mundo achava que era impossível de conquistar. Mas aí vem a parte intrigante. Existe um texto antigo, um livro profético, de um tal Naum, que parece descrever, assim, com detalhes quase de cinema, a queda espetacular dessa mesma Nínive. Ok, vamos tentar entender isso. Como é que um texto, de séculos atrás, conseguiu antecipar o fim de um poder que parecia que ia durar para sempre? É fascinante, né? Totalmente. Então, o foco da nossa análise hoje é justamente esse texto, o livro de Naum, lá do Antigo Testamento. E para a gente poder explorar essa história toda, a nossa base é um estudo bem detalhado, que foi fundo no contexto da época, no conteúdo do livro, naquelas discussões de sempre sobre quem escreveu, quando. Autoria, datação, isso sempre aparece. Exato. E, claro, o significado teológico por trás de tudo. E a nossa missão aqui é tentar desvendar esses pontos, né? A gente quer entender não só o que fazia a Assíria ser tão temida, mas também decifrar a mensagem principal que Naum queria passar. Certo. Vamos dar uma olhada nas previsões específicas sobre a queda de Nínive e, talvez o mais importante, pensar nas lições históricas e teológicas que essa narrativa antiga ainda traz pra gente. O que eu acho fascinante aqui é justamente essa mistura, sabe? Eventos históricos super brutais que a gente sabe que aconteceram. Confirmados por outras fontes, né? Isso. E aí vem o texto e interpreta tudo pela lente de uma intervenção divina, quase como se fosse uma prestação de contas cósmica. É muito forte. Com certeza. Bom, para a gente entender melhor, vamos montar o cenário. O Império Neo-Assírio, ele estava no auge ali entre os séculos 9 e 7 a.C., dominando o Crescente Fértil. O exército deles era uma máquina de guerra super eficiente, mas o que realmente marcava era brutalidade calculada. Não era à toa. Não mesmo. A fonte que a gente está usando, quando comenta Naum 3, verso 1, não economiza nos detalhes das práticas assírias. A gente está falando de cortar mãos e pés, esfolar prisioneiros vivos, empilhar crânios como se fossem troféus de terror. Eles eram mestres na guerra psicológica, usavam a crueldade como ferramenta de Estado mesmo para dominar. Exatamente. Essa política de terror não era gratuita, era uma estratégia deliberada. Para quê? Para desencorajar qualquer rebelião. E Nínive era o coração pulsante desse império. A grande capital. Uma cidade imponente, né? A fundação mítica vai lá para Nimrod, mas ela foi super fortificada por reis como Senaqueribe. A gente fala de uma muralha dupla, talvez uns 12 quilômetros de extensão, torres, fosso. Nossa. As estimativas de população variam, mas a fonte fala em mais de 175 mil habitantes. Para a época, era gente demais. Um símbolo de poder, de permanência. E todo esse poder teve um impacto bem direto e doloroso nos vizinhos, né? Incluindo Israel e Judá. Sem dúvida alguma. Não dá para entender Naum sem lembrar disso. A Síria foi quem destruiu o Reino do Norte, Israel, lá em 722 a.C. Os próprios registros assírios se gabam de ter deportado dezenas de milhares de israelitas de Samaria. A fonte até cita um número, 27.290. É muito específico. E depois, em 701 a.C., o rei Senaqueribe invadiu Judá, o Reino do Sul, conquistou 46 cidades fortificadas, cercou Jerusalém. A capital só escapou da destruição total, segundo a Bíblia, por um milagre, né? Mas mesmo assim, Judá teve que pagar tributos pesadíssimos e no reinado de Manassés virou praticamente um estado vassalo, leal à Assíria. A fonte fala das amargas surpresas que essa dominação trouxe para os descendentes de Abraão. Imagino. Essa submissão devia ser terrível, humilhante e economicamente arrasadora também. Com certeza. E é nesse clima de opressão que entra a perspectiva teológica que a fonte menciona. A ideia de uma lei da colheita, sabe? Onde as ações das nações, elas têm consequências. A Assíria,
Apesar de em alguns momentos ser vista ali na tradição judaica como um instrumento meio indireto nos planos divinos, Tipo um mal necessário, talvez? algo assim, mas ela acabaria enfrentando o retorno da sua própria violência. Essa noção de justiça que retribui, sabe, é chave para entender a mensagem do Naum. E aí a gente chega no livro de Naum em si. É interessante essa coisa dele ser quase um espelho invertido do livro de Jonas, né? Sim, essa comparação é ótima, muito pertinente. Jonas, que provavelmente viveu lá no século 9 a.C., foi mandado para Nínive para pregar arrependimento. E, surpreendentemente, né, segundo o relato bíblico, a cidade ouviu Jonas e foi poupada, pelo menos por um tempo. Uma segunda chance. Exato. Mas Naum, escrevendo talvez uns 150 anos depois, já no século 7 a.C., traz uma mensagem, nossa, radicalmente diferente. A porta para o arrependimento se fechou. O julgamento de Nínive agora é certo, é iminente. Acabou a chance. Então, o livro tem um propósito duplo bem claro. Por um lado, é uma profecia de condenação contra a capital assíria, né, descrita como um ato da providência vingadora de Deus. E por outro lado, e isso está no nome do profeta, né? Naum significa consolo, conforto, é uma mensagem de esperança para Judá. Promete o fim daquela opressão toda da Assíria. A passagem principal é Naum 1,13. Agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. É uma promessa de libertação. E aí, como acontece com muitos textos antigos, principalmente os proféticos, começam os debates, né? Autoria, datação, quem foi Naum exatamente? Foi uma pessoa real de um lugar chamado Elcós, que, aliás, ninguém sabe direito onde ficava, talvez na Galileia, talvez em Judá. Uma incógnita. Pois é. Ou será que o nome Naum era mais um título tipo simbólico, representando o consolo que a mensagem trazia, e o autor foi um poeta anônimo? Tem gente que vê o texto mais como poesia histórica, sabe? De altíssima qualidade literária, inclusive. Menos como profecia no sentido estrito de prever o futuro. E a data que o livro foi escrito também não é um ponto pacífico, né? Não, não é. A maioria dos estudiosos coloca a escrita do livro no intervalo até que bem preciso, depois de 664 a.C. e antes de 612 a.C. Por quê? Porque lá em Naum 3, versos 8 a 10, ele menciona a queda da cidade egípcia de Tebas, chamada de Noamon no texto, como algo que já tinha acontecido. Ah, entendi. E Tebas caiu justamente para os assírios em 664 a.C. E claro, o livro inteiro está prevendo a queda de Nínive, que aconteceu em 612 a.C. Então, o período mais provável fica aí, entre essas duas datas. Faz sentido. Mas você disse que tem outras visões. Sim, sempre tem. Uma visão, digamos, mais liberal ou crítica sugere que o livro pode ter sido escrito logo depois de 612 a.C., tipo uma celebração poética da queda que tinha acabado de acontecer. Uma espécie de ode à justiça divina que se manifestou. Já a visão mais conservadora defende que não, que é profecia mesmo, genuína, escrita antes da queda. Talvez ali por volta de 650 a.C., quando o Império Assírio ainda parecia forte, mas já davam sinais de desgaste interno, já enfrentava umas resistências. E essa diferença na datação, ela muda a forma como a gente lê o texto? Quer dizer, uma profecia feita antes do evento tem um peso diferente de um poema escrito depois, mesmo que a mensagem sobre justiça divina seja a mesma. Essa é uma questão chave, fundamental mesmo. Do ponto de vista teológico e da própria natureza da profecia, muda bastante. Se foi escrito antes, o texto é visto como uma demonstração impressionante da presciência divina, da autoridade do profeta. Entendi. Se foi escrito depois, ele ainda tem um valor imenso como interpretação teológica poderosa dos eventos históricos, claro. Uma reflexão sobre a justiça de Deus agindo na história, mas perde aquele elemento de previsão literal. A linha entre prever um evento que já estava meio que no ar, sabe, quase inevitável politicamente, e ter uma revelação sobrenatural do futuro é algo que os estudiosos debatem muito. A interpretação da natureza do texto, se é profecia pura ou reflexão poética, depende bastante dessa datação. Mas olha, independentemente da data exata,
O que ninguém pode negar é a força poética, a vividez das imagens que Naum usa para descrever a queda de Nínive. É quase como ler um roteiro de batalha, né? Exatamente. A linguagem é visceral, cheia de movimento, de som. Pega o começo do capítulo 2. Tem uma ironia ali que dá para sentir nas ordens de defesa. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Naum 2.1. É como se Naum estivesse debochando dos preparativos que seriam inúteis diante do julgamento divino que estava vindo. E a descrição dos atacantes é muito visual. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros resplandecem como fogo no dia da sua preparação. Naum 2.3. Dá para sentir a urgência, o brilho do metal, o barulho que está para começar e o caos dentro da cidade. Os carros passam furiosamente pelas ruas, cruzam velozmente pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Naum 2.4. Essa descrição do caos urbano durante um cerco é muito, muito realista. Mostra o colapso da ordem, o pânico se espalhando enquanto as defesas começam a cair. A imagem dos carros como tochas ou relâmpagos pode ser o brilho do metal no sol, ou talvez até o uso de flechas incendiárias, quem sabe. E aí vem o ponto da virada, a brecha fatal. Naum profetiza especificamente. As comportas dos rios se abrem e o palácio se derrete. Naum 2.6. Isso é muito específico. Sim. E é um dos detalhes mais fascinantes e discutidos. Nínive era cortada pelo rio Cózer, e o Tigre passava ali perto. A ideia de comportas dos rios pode ser comportas literais que controlavam o fluxo do Cócer dentro da cidade, ou talvez uma inundação gigantesca causada por chuvas muito fortes ou pelo próprio Tigre, que acabou minando as muralhas, que eram de barro em grande parte. A própria natureza ajudando. Exato. E aqui tem um ponto-chave das fontes. A própria natureza, talvez vista por Naum como um agente de Deus, parece conspirar contra Nínive. E o mais incrível é que historiadores seculares que vieram bem depois, como Diodoro Sículo lá no século I a.C., mencionam que chuvas torrenciais e inundações realmente tiveram um papel crucial na queda da cidade. Causaram o colapso de parte da muralha e permitiram a invasão. É uma convergência impressionante entre o texto profético e o relato histórico. Com a brecha aberta, vem o saque. O chamado é direto: saqueai a prata, saqueai o ouro, pois não tem fim os tesouros. Riqueza há de todos os objetos desejáveis. Naum 2.9. E logo depois, a imagem da desolação total. Vácua e vazia e devastada. O coração se derrete, os joelhos tremem, a angústia em todos os lombos e os rostos de todos eles empalidecem. Naum 2.10. A descrição do trauma psicológico é tão forte quanto a do saque físico. Essa imagem da cidade vácua, vazia e devastada, no hebraico original tem até um jogo de palavras com sons parecidos. Buká, o mebuká, o mibulaká. Transmite uma sensação de esvaziamento total, absoluto. E a descrição física do medo, coração derretido, joelhos trêmulos, humaniza o sofrimento dos moradores daquela que era a orgulhosa capital do império. E tem a metáfora do leão, né? Que aparece forte no final do capítulo 2. Nínive era o covil dos leões, onde o leão velho, o rei assírio, trazia a presa para os filhotes. E agora, esse covil vai ser invadido, destruído. Naum 2.11-13, a fonte até comenta que o próprio Senaqueribe gostava de se comparar a um leão nas inscrições dele. É aqui que fica realmente interessante. O jeito como Naum pega a autoimagem do inimigo e usa contra ele, transforma o símbolo de força no anúncio de destruição. Exatamente isso. A metáfora do leão era super comum na propaganda real assíria, para simbolizar poder, ferocidade. Naum subverte essa imagem completamente. Ele pergunta, de forma retórica, onde está agora o covil dos leões? 2.11, dando a entender que ele vai ser varrido do mapa. E a razão para isso fica clara logo em seguida, como uma das frases mais impactantes do livro. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. 2.13.
Essa declaração direta de oposição divina se repete lá em 3.5, selando o destino de Nínive. O que nos leva direto para as razões desse julgamento tão pesado, que aparecem no capítulo 3. Não é só uma questão de poder político, né? Tem um fundo moral aí. Exatamente. O capítulo 3 funciona como uma lista de acusações. Nínive é chamada de cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. 3.1. A violência, sanguinária, e a exploração econômica, roubo, são centrais. E mais, a influência dela sobre outras nações é comparada à sedução de uma prostituta e às práticas de uma feiticeira, por causa das muitas prostituições da meretriz Formosa, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com as suas prostituições e as famílias com as suas feitiçarias. Isso pode ser tanto sobre a idolatria que o império espalhava, quanto sobre os tratados injustos, as alianças traiçoeiras que eles usavam para subjugar os outros. E a comparação com a queda de Tebas, no Amon, é particularmente brutal, né? Sim, é um argumento ad hominem poderosíssimo e irônico. Naum basicamente vira para os ninivitas e diz: vocês se acham invencíveis. Lembram de Tebas? Era uma cidade poderosa, tinha defesas naturais, aliados fortes, e mesmo assim caiu. Foi levada para exílio, as crianças foram despedaçadas nas ruas, os nobres acorrentados. E quem fez isso com Tebas? Hein? Vocês, assírios. Nossa, que tapa na cara! Exato. Ao usar o exemplo da própria conquista assíria de Tebas, lá em 664 a.C., Naum mostra duas coisas. Primeiro, que nenhuma cidade é inexpugnável, e segundo, que a mesma brutalidade que eles usaram contra os outros, agora vai se voltar contra eles mesmos. É a aplicação direta da Lex Talionis, a lei da retribuição, como a fonte destaca. O que fizeram com Tebas é um aviso do que vai acontecer com Nínive. Exatamente. A fonte até menciona como os ecos da queda de Tebas, o exílio, as crianças despedaçadas, 3.10, aparecem na descrição da desolação de Nínive, 2.10, e no destino que espera por ela, 3.11. Tu também serás embriagada e te esconderás. É justiça poética e divina em ação, olho por olho aplicado em escala geopolítica. A tabela que a fonte traz, 12 profecias de Naum cumpridas historicamente, tenta organizar isso. Lista detalhes como a embriaguez dos defensores no ataque final, que Diodoro menciona, o uso de muito fogo na destruição, confirmado pela arqueologia. A inundação também. A inundação como um fator decisivo, o saque implacável, a fuga desesperada dos líderes e a destruição tão completa que Nínive nunca mais se reergueu de verdade, cumprindo a profecia de que a ferida dela seria incurável. 3.19. Essa ideia de um julgamento tão final, devastador, é muito forte. Mas, como a gente falou, tinha o outro lado, o consolo para ajudá-los. Sim, e isso é fundamental para a gente não ler Naum só como um livro de vingança. A queda do opressor significava a libertação dos oprimidos. Para Judá, que vivia debaixo do jugo assírio, a destruição de Nínive era a promessa de alívio. O fim dos impostos pesados, da ameaça militar constante, da humilhação política. Era a chance de respirar, sabe? De restaurar a soberania, a vida religiosa sem interferência. Por isso aquela exortação lá em Naum 1.15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que proclama a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio, o Belial, aqui se referindo ao assírio, não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Essa mensagem de esperança devia ser, nossa, incrivelmente poderosa para um povo que viveu gerações sob essa sombra. Sem dúvida. Era uma luz no fim de um túnel bem escuro. E se a gente conectar isso ao quadro mais amplo, algumas lições importantes saem dessa narrativa. A primeira, talvez a mais óbvia, é sobre como o poder humano é passageiro. Impérios que parecem eternos, como o assírio, eventualmente caem. A arrogância, a obres, a crueldade extrema parecem carregar dentro de si as sementes da própria destruição. E a perspectiva teológica sobre isso? Como o livro enxerga essa queda? A perspectiva dominante no livro é claramente teísta, como a fonte aponta. Ou seja,
Deus não é um espectador distante, tipo no deísmo, mas um agente ativo na história. Ele usa nações, os eventos para cumprir seus propósitos, e isso inclui executar a justiça. A queda de Nínive é apresentada não como um acidente histórico, mas como um veredito divino, deliberado contra a impiedade e a opressão. Claro que isso levanta questões complexas sobre soberania divina, responsabilidade humana, mas a ênfase de Naum está na justiça retributiva de Deus. E também naquele contraste entre o julgamento e o refúgio, né? Exatamente. O mesmo Deus que é um fogo consumidor para Nínive, eis que eu estou contra ti, é descrito lá em Naum 1.7 como bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Tem um dualismo claro aí, julgamento implacável para os opressores arrogantes e proteção e consolo para aqueles que, mesmo sofrendo, buscam refúgio em Deus. A queda de Nínive valida, de certa forma, essas duas faces da realidade divina apresentada ali. Então, o que tudo isso significa? Olhando para o livro de Naum hoje, ele é muito mais que só um registro poético da queda de um império antigo. É uma janela para a brutalidade, para a complexidade da geopolítica daquela época, mas também uma reflexão teológica muito profunda. A gente vê a descrição vívida do fim do Império Assírio, detalhada com uma precisão que impressiona, mas também essa mensagem dupla que continua coando. Um julgamento severo contra a opressão, contra a arrogância sem limites e, ao mesmo tempo, uma promessa de consolo e libertação para quem sofre. É um lembrete de que nenhum poder aqui na Terra é absoluto e que textos antigos podem sim oferecer perspectivas surpreendentes e muito atuais sobre história, poder, justiça e a própria condição humana. Perfeitamente colocado. E essa capacidade de costurar a história crua, guerras, massacres, impérios caindo, com uma interpretação moral e divina profunda, é o que faz narrativas como a de Naum serem tão duradouras. Elas não só contam o passado, mas oferecem um jeito de entender esse passado, de buscar sentido no meio do caos dos eventos humanos. E, inevitavelmente, essa forma de pensar sobre poder, justiça, responsabilidade, mesmo vindo de um contexto tão antigo, continua a influenciar, quer a gente perceba ou não, o jeito como a gente analisa conflitos e dinâmicas de poder hoje em dia. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para a gente levar para pensar, que é até sugerido numa nota da própria fonte que a gente usou. A nota lá em Naum 1.9 observa que a destruição da Assíria, na verdade, abriu caminho para a ascensão de outro império igualmente, ou talvez até mais, brutal. A Babilônia. O ciclo de violência, de dominação, não acabou com a queda de Nínive, só mudou de ator principal. A própria destruição da cidade, que Naum celebra como justiça, foi um evento extremamente violento para os nossos padrões. Então, diante desse ciclo que parece não ter fim, de conquista, opressão, retaliação violenta, que a gente vê se repetindo desde o começo da civilização, o que isso nos diz sobre essa busca humana, talvez inerente, por poder e domínio? E sobre as consequências sombrias que parecem inescapavelmente acompanhar essa busca ao longo da história? Fica aí a pergunta. Bem-vindos ao The Debate. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, referente ao livro de Naum. É um texto bíblico curto, né? Mas bem intenso, todo focado ali na queda de Nínive, que era, a capital do Império Assírio, uma potência que deixou marcas profundas no Antigo Oriente Próximo. Pois é. E a questão central que o material que a gente analisou levanta é sobre a natureza mesma desse livro, né? Será que a gente está olhando para uma profecia, assim, no sentido clássico, escrita antes daquela destruição de Nínive, lá em 612 a.C., prevendo o evento como, digamos, um julgamento divino? Ou, por outro lado, será que o texto funciona mais como uma poesia? Uma poesia vibrante, uma reflexão que foi composta depois que a cidade caiu. Tipo uma espécie de ode à justiça histórica, talvez, celebrando o fim de um regime opressor. É uma interpretação que alguns pesquisadores levantam, baseados nos indícios do próprio material, claro. Bom, eu vou defender a primeira visão, argumentando que Naum é sim uma profecia preditiva, e vou me basear aqui nas evidências do texto e do contexto que o material nos oferece.
E eu vou explorar a segunda perspectiva, sugerindo que a força do livro talvez resida mais na sua qualidade de poesia histórica, escrita já com conhecimento dos fatos. Uma leitura que também encontra respaldo em aspectos que a análise que a gente tem em mãos destaca. Certo. Então, a minha posição, partindo do que a gente analisou, é que Naum se encaixa perfeitamente no gênero profético pré-evento. O próprio material que a gente estudou, ele aponta que a maioria dos estudiosos coloca a composição do livro numa janela de tempo bem definida, né? Entre 664 ou 663 a.C., que foi quando Tebas, ou Noamon, como o texto chama, foi destruída, e esse é um evento que Naum 3, versículos 8 a 10, menciona como algo passado. E 612 a.C., que é a data da queda de Nínive, o evento central que o livro parece prever, então essa datação, por si só, já o situa no campo da profecia. Além disso, tem o próprio texto que se auto-intitula Sentença, em hebraico, Massa, e Livro da Visão, Shazon, logo no primeiro versículo. Como o material explica, esses são termos técnicos assim, específicos da linguagem profética hebraica, indicando oráculos divinos, mensagens sobre o futuro. Não é uma linguagem, digamos, casual. O conteúdo teológico também reforça essa ideia, sabe? O foco nos atributos de Deus, o seu zelo, a sua justiça vingadora, o poder dele sobre a natureza, mas também a paciência dele, que está lá em 1.28, tudo isso serve a um propósito claro que o material destaca, anunciar o julgamento divino sobre a ímpia Nínive e, ao mesmo tempo, o que é crucial, trazer consolo e esperança para Judá, que sofria bastante sob domínio assírio. E a gente não pode ignorar o peso da tradição, né? O material menciona que essa visão de Naum como profecia foi a dominante por séculos. As dúvidas são mais recentes e, segundo alguns, baseadas em critérios um pouco mais subjetivos. E, por fim, tem os detalhes da queda de Nínive, que o livro parece antecipar e que fontes históricas parecem confirmar. Aquela tabela no material detalha isso bem. A invasão facilitada por inundações, que está em 2.6 e 8, a confusão até a embriaguez dos defensores em 1.10, o uso de fogo na destruição em 2.13 e 3.15 e a desolação final da cidade, né, em 1.9, 14 e 3.19. Esses pontos específicos, para mim, fortalecem muito a leitura profética. Entendo perfeitamente a força dessa argumentação, especialmente a questão da datação tradicional e, claro, dos termos técnicos que você mencionou. No entanto, eu gostaria de propor uma leitura que dá mais ênfase a outros aspectos, que também estão presentes no material que a gente analisou. A perspectiva que eu defendo é a de Naum como uma obra-prima de poesia histórica, composta, quem sabe, logo depois de 612 a.C. O próprio material, é importante dizer, reconhece que essa visão existe, né? Principalmente entre estudiosos com uma abordagem mais crítica, talvez mais liberal, como aponta a seção 3.1. O ponto central para essa leitura, para mim, é o tom do livro. A análise o descreve como entusiasmado, jubiloso, 3.1, com a queda da Assíria. A descrição da batalha, da destruição de Nínive, ali nos capítulos 2 e 3, é incrivelmente vívida, gráfica, quase cinematográfica, né? Isso não soa mais como uma reflexão de alguém que está contemplando um evento que já aconteceu, talvez até com um certo alívio, um fervor nacionalista, do que como a antecipação de um profeta. Aquele grito em 3.19, todos baterão palmas sobre ti, parece ecoar um sentimento de libertação que já foi experimentado, entende? O material também levanta a questão, citando alguns eruditos lá na seção 2.1, sobre uma possível falta da ética, religião e gênio típicos dos profetas, talvez porque não tem um chamado explícito ao arrependimento para Nínive. O que é bem diferente do que a gente vê em Jonas, como o próprio material compara lá na exposição de 1.1. Isso poderia indicar um foco diferente, talvez mais na celebração da justiça divina que foi executada do que na exortação profética clássica. E tem a questão do autor, Naum Elcosita. O material é bem claro sobre o quão pouco a gente sabe sobre ele e sobre a localização dessa tal Elcos 2.2, 2.5.
O nome Naum, como você disse, significa consolo, o que é, bom, tematicamente perfeito, né? Será que Naum era um nome real ou talvez um pseudônimo? Um nom de plume, assim, para encapsular a mensagem de consolo para Judá? O material discute isso e 2. Essa incerteza sobre a figura histórica pode abrir espaço para a gente ver o texto primariamente como uma construção literária pós-evento. Assim, a qualidade poética do livro, que é inegável, brilhante, sua força, sua originalidade, seria o elemento central. Uma ode poderosa à queda do tirano, escrita com a clareza e a paixão que a perspectiva histórica permite. Bom, vamos então aos pontos de tensão. Começando pelo que o próprio livro diz sobre si mesmo, né? Naum 1, versículo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. Como eu já mencionei, Massá, sentença, peso, e Chazon, visão. São termos carregados de significado profético no contexto do Antigo Testamento. A análise do material sobre esse versículo o chama de oráculo sobre Nínive e enfatiza que a visão é o meio pelo qual a sentença é revelada. Parece uma declaração de intenção bem explícita por parte do autor, não acha? Ele está dizendo, olha, isto aqui é uma mensagem divina sobre o futuro de Nínive. Como é que a gente pode contornar essa autodescrição tão direta? É um ponto forte, eu concordo. A terminologia é sem dúvida profética, mas aí entra a complexidade da linguagem literária. Poetas habilidosos muitas vezes se apropriam de formas e linguagens de outros gêneros para dar mais força, mais ressonância à sua obra. Usar termos como sentença e visão poderia ser, sim, um recurso estilístico, para conferir uma autoridade divina a um poema que celebra a justiça de Deus manifestada na história recente. Não seria inédito. Além disso, você mencionou a análise do material sobre o versículo 1. Essa análise também levanta e cita alguns estudiosos como Smith e Goslinga, lá nas seções 2.5 e Vise 6, a possibilidade de que a segunda parte do título, aquela livro da visão de Naum, o Elcosita, possa ser uma adição editorial posterior, talvez para identificar o autor ou para categorizar o texto dentro da coleção profética. Entende? Se for o caso, essa adição refletiria como o texto foi lido e classificado mais tarde, e não necessariamente a intenção original do núcleo poético no momento exato da composição. Isso não invalida o uso dos termos, claro, mas adiciona uma camada de complexidade à interpretação dessa autodescrição. Você não acha que essa possibilidade editorial precisa ser considerada? É uma nuance interessante sobre a edição do título, admito. Mas mesmo o termo inicial, massa, sentença, já aponta muito fortemente para o gênero profético. E isso nos conecta diretamente ao próximo ponto crucial para a datação, que é a referência à queda de Tebas no Amon, lá em Naum 3, 8, 10. O texto desafia Nínive, né? Ele pergunta, és tu melhor do que Noamon? A gente sabe que Tebas foi saqueada pelos assírios por volta de 663 a.C. Ao usar esse evento que já tinha acontecido como um exemplo para advertir Nínive sobre o próprio futuro dela, Naum estabelece um marco temporal claro. O livro foi escrito depois de 663, mas como ele parece prever a queda de Nínive que ainda não tinha ocorrido no texto, a escrita tem que ser antes de 612. Essa combinação Tebas no passado, Nínive no futuro, parece definir assim de forma inequívoca a janela profética, não? Certo, eu reconheço totalmente que a menção a Tebas estabelece o terminus aqual, quer dizer, a data mínima depois de 663 a.C. Isso é um dado sólido que o material nos fornece, sem dúvida. A minha ressalva é se isso necessariamente exige uma data anterior a 612 a.C. Tenta imaginar um poeta escrevendo, sei lá, em 610 a.C., logo depois da queda de Nínive. Ele não poderia usar a queda anterior de Tebas, uma cidade que também era vista como inexpugnável, como um recurso retórico extremamente eficaz? Seria uma forma de dizer, olha só, Nínive, vocês não eram invencíveis. Assim como Tebas caiu e foram vocês mesmos, os assírios, que a derrubaram, agora chegou a vez de vocês provarem do mesmo remédio. A justiça divina alcança a todos, até os mais poderosos. A comparação funcionaria perfeitamente como uma justificativa teológica e poética depois do fato, ressaltando a ironia e a justiça na queda de Nínive.
Portanto, embora fixe o ponto de partida, a referência a Tebas, por si só, não me parece fechar completamente a porta para uma composição pós-612. A força retórica do exemplo independe do momento exato da escrita em relação a 612, entende? E isso me leva a insistir na questão do tom e do conteúdo teológico, talvez ético. Como a gente já falou, o material descreve o tom como entusiasmado, jubiloso com a ruína assíria. As descrições da violência, da derrota nos capítulos 2 e 3 são muito gráficas, quase celebratórias. E culmina naquele aplauso universal em 3:19 pela queda de Nínive, porque a maldade dela passou continuamente sobre todos. Essa intensidade emocional, essa quase catarse, me parece mais condizente com a reflexão sobre um mal que já cessou, e o material cita explicitamente a crítica de alguns estudiosos, e I.1, sobre a ausência da ética e religião típicas dos profetas, apontando para a falta de um chamado ao arrependimento, bem diferente de Jonas, que 150 anos antes pregou em Nínive. E teve uma resposta, como está lá na exposição, de 1.1. Aqui parece haver só condenação e celebração da destruição. Isso não sugere um foco diferente, talvez mais nacionalista ou litúrgico pós-libertação, do que a mensagem profética tradicional que geralmente inclui alguma porta para a misericórdia, mesmo no meio do juízo? Entendo a leitura focada no tom e na ausência do chamado ao arrependimento, mas eu acho que o material nos oferece uma contrapartida importante aqui. Ele mesmo afirma que as qualidades éticas e religiosas foram subestimadas por esses críticos 3.1 e reitera a excelente qualidade profética do livro, V.A. O tom severo, até de celebração da justiça, precisa ser visto no contexto, A gente está falando de um oráculo contra Nínive, descrita em 3.1 como cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. O material histórico e a própria exposição do versículo 3.1 detalham a brutalidade assíria. Um tom forte não é inapropriado para anunciar o julgamento divino sobre o império opressor conhecido por sua crueldade sistemática. Quanto à falta de chamada ao arrependimento, isso não significa ausência de ética profética. Pode indicar, teologicamente falando, que a paciência de Deus, que é mencionada em 1.3, o Senhor é tardio em irar-se, tinha chegado ao limite para Nínive. Deus já tinha dado a chance com Jonas, certo? Agora o foco é outro, é a demonstração da justiça e da soberania divinas, V6. A celebração não é meramente vingança humana, mas o cumprimento da promessa de consolo e libertação para Judá. 1.13:15. Como o material destaca no propósito duplo do livro, V. É a justiça divina em ação. O que para os oprimidos é sim motivo de alívio e confirmação da fidelidade de Deus. Portanto, o tom e a ausência do chamado arrependimento se encaixam perfeitamente numa moldura profética de juízo final contra um poder que se mostrou incorrigível. Chegamos então à figura do autor, Naum, o Elcocita. O material é bastante honesto sobre o mistério que envolve essa figura I.5. Quase nada se sabe sobre ele. A localização da cidade natal dele, Elcós, é totalmente desconhecida, como diz o texto. Tem várias tradições posteriores, especulações, Galileia, Judéia, Mesopotâmia, mas sem base sólida e 2.2. E o nome Naum, como já falamos, significa consolo, o que se alinha perfeitamente com a mensagem para Judá. Essa combinação de, obscuridade biográfica, localidade desconhecida e um nome tão tematicamente carregado, não levanta uma suspeita legítima. O material discute essa possibilidade. E 1, e 2 e 5. Será que a gente está diante de uma figura histórica concreta ou talvez de uma construção literária? Um nome simbólico para dar autoria e foco o consolo de Judá ao texto. Se a figura do profeta for mais literária do que histórica, isso não enfraqueceria a alegação de ser uma profecia preditiva entregue por uma testemunha específica antes do evento? Entendo a questão levantada pela obscuridade, mas eu argumento que ela não é conclusiva. O próprio material usa um bom contra-argumento, A falta de informação não prova a inexistência. Ele cita o caso de Nazaré, que era uma cidade real, embora não mencionada por fontes como Joséfo, e 2.3. Quanto ao nome Naum, embora seja raro no Antigo Testamento,
O material informa que ele foi encontrado em inscrições da época, uns óstracos, provando que era um nome real em uso, e 2.3. O fato de significar consolo, bom, pode ser visto não como suspeito, mas como providencial, talvez. Por que Deus não escolheria um profeta com um nome que já encapsulasse parte da mensagem, especialmente o conforto para o seu povo oprimido? Vê Exposições 1.15. O alinhamento entre nome e mensagem pode ser intencional, divino e não apenas literário. As dúvidas sobre a autoria, como o material ressalta, são relativamente recentes, né? A partir do século XIX e descritas como baseadas em raciocínios subjetivos e 2.3. A tradição, por séculos, aceitou Naum como uma figura histórica e profética. A obscuridade dos detalhes biográficos não invalida, para mim, a força da mensagem, a estrutura dela, seus marcadores internos de datação e sua autoapresentação como profecia. A mensagem transcende o nosso conhecimento detalhado sobre o mensageiro, eu diria. Então, recapitulando a minha perspectiva, o material nos mostra um texto, o livro de Naum, que se autodeclara profecia, usando termos técnicos específicos para isso. Ele contém uma referência histórica interna à queda de Tebas, que, combinada com a predição da queda de Nínive, o situa de forma bem consistente numa janela pré-612 a.C. Ele apresenta uma teologia clara sobre a justiça, o poder, a soberania de Deus, que age na história para julgar impérios opressores como a Síria e para trazer consolo e esperança ao seu povo Judá. Os detalhes preditos sobre a queda da cidade, conforme corroborados por algumas fontes, também apontam nessa direção. Por tudo isso, a leitura de Naum como profecia autêntica, inspirada e preditiva me parece a mais coerente com o conjunto das evidências que o material apresenta. E, por outro lado, a perspectiva que eu explorei, também extraída dos elementos contidos na nossa análise, vê Naum primariamente como uma joia da poesia hebraica, possivelmente composta ali no calor dos eventos ou logo após a queda de Nínive. Essa leitura valoriza o tom vibrante, quase de testemunho ocular ou de celebração pós-libertação, que permeia especialmente os capítulos finais. Ela leva em consideração as ambiguidades sobre a figura histórica de Naum e a localização de El-Kos e a possibilidade de o nome ser simbólico. Também considera as observações de parte da crítica acadêmica mencionadas no material sobre o foco intenso na destruição do inimigo e a ausência de certos elementos que a gente esperaria em profecias clássicas, como o chamado ao arrependimento. Nessa visão, Naum seria um testemunho poderoso da justiça divina percebida na história, expresso com extraordinária força poética depois do evento. Fica bem evidente que a forma como a gente pondera cada peça desse quebra-cabeça, a autodescrição do texto, as referências históricas, o tom emocional, as características literárias, as incertezas sobre a biografia e as diferentes vertentes da análise acadêmica que o material apresenta, nos leva a conclusões distintas sobre a natureza e a datação do livro, né? Não tem uma resposta simples que ignore alguma parte da evidência. Exatamente. E talvez essa tensão seja parte do valor do texto, no final das contas. Seja ele uma profecia escrita antes ou uma reflexão poética escrita depois, o livro de Naum, tal como o material o descreve, continua sendo um texto de enorme impacto. Ele nos confronta com questões que são perenes sobre poder, opressão, justiça divina, o ciclo de ascensão e queda dos impérios. É um convite sem dúvida para a gente continuar explorando o próprio material-fonte e para pensar sobre como história, fé e literatura se entrelaçam de maneiras tão complexas e fascinantes.